Olá, bom dia a todos. Desculpa aí a demora, mas é porque houve um probleminha técnico aqui, porque eu não sou muito, não tenho muita intimidade, né, com as câmeras aí e com a questão do YouTube, então peço desculpa aí vocês. É, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar, tá? Meu nome é Elisane, eu sou coordenadora de parcerias aqui em Uberaba. Eu aproveitei essa oportunidade, vai fazer 1 ano e meio, tá? Mas antes eu vivi algumas experiências diferenciadas como corretora, né? Entrei em 2018 na construtora e aproveitei algumas oportunidades quando eu fiquei 45 dias em Uberlândia, quase 6 meses em São José dos Campos, onde foi uma escola para mim. E hoje eu estou aqui num novo desafio e podendo perceber, né, o outro lado, ter um ponto de vista diferenciado. E eu trouxe esse tema hoje justamente pelo fato de estar vivenciando, né, esse olhar diferente. Eu sou bem observadora, então, assim, cada prática que eu tenho, eu gosto de refletir sobre aquilo, né, sobre as atitudes também, tanto dos coordenadores, do cliente. Então, em cada atendimento, cada pasta que eu coloco, porque acaba que essa parte aqui, né, como coordenadora, eu tenho que fazer quase todo o serviço do corretor ainda, e antes eu não tinha muito esse lado, essa observação, né, porque eu não tinha esse ponto de vista. E hoje eu já consigo ter esse controle pelo fato de estar, né, numa posição diferente. Antes, como corretora, tinha, às vezes, o lado de ansiedade, às vezes de não ter uma venda, se brigar por aquela venda, mas eu tinha que fazer o meu. Hoje eu tenho que lutar por todas e de todos, né? Porque eu também preciso dessas vendas agora como corretor, como coordenadora, para poder fazer a minha comissão, né? Então, eu vou começar para não prolongar muito, né, até porque já teve esse atrasozinho, e eu queria falar um pouquinho sobre esse tema que é o cliente não desiste, né? E depois dar alguns exemplos de práticas para reativar esse cliente que às vezes deu uma esfriada. Então, no primeiro slide aí, eu gostaria só que vocês refletissem um pouquinho, né? Você desiste de seus sonhos com facilidade? Eu acredito que a maioria vai responder não, né? Assim eu espero que esteja todo mundo aí ainda esperançosos com a vida, né? Sonhando muito, porque a gente sabe que com muito trabalho e muita fé, tudo acontece. E assim são os nossos clientes, né? Eles também não desistem, tá? Eles simplesmente, às vezes, muda um pouquinho a rota, adia, às vezes não tem o tempo ali, né, para poder naquele momento e acaba sumindo um pouquinho. Então, tem vários motivos que fazem eles, às vezes, não te responder e afastar um pouquinho. Aí, com essas experiências vivenciadas no meu dia a dia aqui como coordenadora, eu percebo muito isso pelo fato de que às vezes, o mesmo cliente que ele foi atendido numa imobiliária, ele manda a passa para outra imobiliária, ele passa na house, ele às vezes é feito uma análise dele, ele com várias imobiliárias e depois ele vai comprar com uma outra totalmente diferente. Eu já tive casos aqui que cliente mandou a pasta com imobiliária, 5 minutos mandou a pasta com outra imobiliária, e ele foi na visita com a primeira imobiliária e comprou com a segunda. Então, assim, é difícil, tem hora de entender. Eu fico pensando assim, gente, será que o cliente não entendeu que às vezes assim é o mesmo atendimento, é o mesmo local? Por que ele não permaneceu com o primeiro? Então, são questionamentos que eu não posso ficar, né? Logicamente, não posso questionar isso para o cliente, ainda mais ele fez a opção, né?
Mas eu entendo, às vezes, que pode ter sido, às vezes, uma falta de entendimento mesmo, de que um passou, ou mesmo a forma de atendimento, né? Tudo aquilo que já foi falado aqui em todas as lives, atenção, a questão da forma de atender, de despertar o interesse, de conquistar esse cliente. Então, são uma série de questionamentos, uma série de motivos também que fazem esse cliente, às vezes, trocar de comprador, né? Muitas vezes eles não entendem que a gente vive da comissão, então, às vezes, ele entra igual na house, né? Acha que a house, às vezes, é simplesmente para poder ali, vai explicar como se fosse ali todo mundo, quem vender tá bom, se fosse assalariado, né? Tivesse ali para poder só fazer esse atendimento. Então, ele não tem muito discernimento dessas coisas. E acaba que eu acho que ele vai muito pela oportunidade e muitas vezes também pelo fato de ter se identificado. Essa semana mesmo, né, a gente teve um retorno, que teve uma coincidência aí da mesma cliente estar na imobiliária, estar na house também, e a cliente justificar porque o marido dela se identificou com o nome do corretor, que era o mesmo, né, da imobiliária, e ele queria prosseguir por lá. Então, foi uma desculpa não, foi, né, uma satisfação que ela deu. Que para a gente talvez não faça sentido, mas que naquele momento ali ele se identificou e foi o motivo dele fazer essa troca. Então, vai ter uma série de motivos. O que a gente não pode deixar é chegar nesse ponto do esquecimento, né? No ponto de pegar e achar esse cliente desistiu, não vou mais trabalhar esse cliente porque ele não quer mais comprar. Porque eu penso o seguinte, a partir do momento que a gente entra em contato com algo que a gente tem interesse, né? Então, às vezes não vai estar no momento, mas aquela vontade, aquele sonho vai permanecer. E aí, um pouquinho dessas experiências que eu queria contar, lógico, tem muito mais, né? Eu também estou nervosa, achei que eu não ia ficar nervosa, então falei, não, vai ser tranquilo, mas acaba dando um nervosismozinho e a gente acaba esquecendo algumas coisas, não indo na direção muito certa do que realmente, né, eu queria focar, mas eu acho que no geral deu para entender um pouquinho, né, que o cliente ele não desiste e que você não pode desistir dele também, porque ele vai atrás de outra pessoa para ajudar, tá? Isso aí é inevitável. Então, para continuar, eu queria dar alguns exemplos aí de práticas para reativar esse cliente, tá? Então, o que é importante? O contato humanizado. Eu sei que hoje, né, a gente tem várias tecnologias para poder a gente antecipar aí o atendimento, que é um dos pontos que mais faz o cliente trocar, porque pela ansiedade, ele manda uma mensagem, se não tiver aquele retorno imediato, né, o que já foi falado em várias lives também, ele acaba automaticamente já procurando um outro contato, procurando uma outra, né, um outro anúncio, e ele quer resolver aquilo ali na hora. Mas a gente não pode esquecer também de ter diariamente, né, ou ver a frequência que vocês têm aí, já se organizam para ter esse contato com o cliente, desse contato humanizado. Então, ligar, mandar mensagem perguntando o motivo da desistência, né? Colocar para o cliente que você está ali para orientar, pedir mesmo para ele se abrir, para você entender melhor, né, sobre essa desistência dele naquele momento. Então, mostrar esse interesse de forma genuína, esse interesse assim, para poder resolver, não focado em venda, não focado na comissão em si, mas sim no papel que tem que ser o corretor. Nós estamos aqui para o quê? Orientar essas vendas, né? Consequentemente, a gente vai ter uma boa comissão, mas, a princípio, nosso papel é o quê? Resolver essas objeções de forma bem genuína, mostrando para ele, estou aqui para te ajudar, né? Não aquela coisa que vão fechar porque eu quero a comissão. É essa forma mesmo de se mostrar pronto ali, de prontidão, querer escutar o cliente, coisas que o Rogério sempre fala muito, né? Nos nossos atendimentos, a gente escutar a dor do cliente, escutar ali
o momento dele para a gente poder orientar também. Desempenhar o papel orientador, né? O que eu já falei aqui. Só de mostrar essa atenção, o cliente muitas vezes vai reconsiderar a questão da compra. Ele vai voltar a pensar, voltar ali e falar, não, realmente eu preciso realizar esse sonho, eu quero realizar esse sonho, e aí ele vai mostrar um novo interesse a partir desse papel, né, humanizado. Outro ponto, outro exemplo, é a segmentação e remarketing. Pessoal, eu sei que está falando ali no chat, tá? Depois, assim, eu quero até agradecer já aqui quem está participando, só que eu estou um pouco nervosa, eu não dou conta das duas coisas, tá? Mas qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, vocês colocam uma interrogação bem grande ali para poder chamar minha atenção. A segmentação e remarketing, né? É usar anúncios de remarketing, Instagram, Facebook, Google, direcionados para quem acessou sua página, mas não comprou ainda, né? Ou a princípio a gente, né, vai levar em conta que ele não tenha comprado. Mas mesmo que ele tenha comprado, esse cliente também é o quê? É uma pessoa que ele pode te indicar. Então, você mesmo fazendo um pós-venda que nem é seu, a gente recebe indicação. Isso é fato e já aconteceu muitas vezes comigo. Oferecer conteúdo ou prova social. Então, sempre deixar o Instagram, né, alimentado de depoimentos, cases, reviews, isso aí para reforçar a confiança, para falar, realmente, né, esse corretor aí, ele é atencioso, ele está ali, é experiente, então isso é muito bom, gente, deixar, reforçar essa prova social. O tempo do cliente também, né? Então, novas abordagens logo após a perda da venda. Então, aqui de 1 a 3 dias, está abordando novamente esse cliente. Eu acredito que às vezes até é melhor dar esse espaço só de um dia, né? Porque hoje, com a parte tecnológica, a facilidade de contatar pelo WhatsApp, pelo anúncio, mandar documentação, como hoje tudo está muito digital, a gente não pode dar muito espaço também não, né? Então, fazer novas abordagens para esse cliente. Se não converter, criar um fluxo de nutrição, e-mail, WhatsApp, sempre para manter esse cliente aquecido. Tem um lançamento, manda novamente, por mais que não seja região de interesse, mas é bom para ele comparar, porque muitas vezes ele quer comparar, e às vezes também é oportunidade, né? Porque a gente sabe que muitos clientes precisam comprar mais a oportunidade do que o desejo em si. O gatilho mental da escassez, né? Já foi falado várias vezes também, é mostrar para esse cliente que a oportunidade passa, né? A tabela, a oportunidade, às vezes, de uma documentação grátis, dos valores, da questão mesmo de oportunidade de parcelamento, isso tudo ela muda, né? Mês a mês a gente sabe que muda, então mostrar para o cliente, né? Ativar nele esse gatilho de escassez. Se ele não aproveitar no momento ali, que ele está pronto, né? Porque a gente sempre vai orientar, obviamente, o cliente pronto. E aquele cliente que está ainda precisando fazer alguns acertos aí até finalizar a compra, a gente sempre vai estar orientando ele para poder chegar no momento ali exato da compra, né? Então, mostrar para ele que é verdade isso, que acaba mesmo, que o imóvel valoriza, que tudo muda, né? Antes a gente tinha um espaço de tempo maior para acontecer essas mudanças, principalmente na valorização do imóvel. Hoje não. Hoje é questão, às vezes, de 3, 4 meses, a gente já está sentindo essa diferença aí, né? Devido, obviamente, a uma série de fatores, né? Custo, tudo, a gente entende que a oportunidade hoje ela passa cada vez mais rápido e tem que mostrar essa questão da escassez para o cliente. Fazer uma revisão interna, né? Identificar padrões nas vendas perdidas. Por que eu perdi esse cliente? Por causa de preço? Qual foi a objeção, né, comum aqui? O que o mesmo cliente está questionando? Vários clientes estão questionando a mesma coisa ou não? Tempo de resposta, concorrência, entender, então, esses padrões para ver se realmente tem ali uma segmentação
em quase todos os clientes ou não, ou são padrões diferentes para poder o quê? Corrigir, né? Para tentar melhorar, passar também às vezes até para o seu coordenador. Isso é bom ter esse feedback para a gente poder entender melhor, porque aí a gente passa para o nosso gestor e assim a gente, né, nas oportunidades de poder melhorar condições, melhorar a oportunidade para o cliente específico. Vocês sabem que na construtora, né, a gente sempre tem essa abertura aí através das propostas, e essas propostas vêm a partir disso, dessas identificações, né? E de muito, logicamente, junto com a realidade, né? Porque a gente também tem uma planilha de custos, mas a gente tem que andar junto. As intervenções, né, serem feitas a partir do conhecimento, principalmente da realidade aí dos clientes. Então, fazer essa revisão é muito importante e dar o feedback também, tá? Para o seu gestor é importantíssimo nessa hora também. Ajustar seu processo comercial com base nesses aprendizados. Então, de forma, né, individual, você vai ter o seu processo junto com o seu coordenador, então vai fazer esses ajustes aí para identificar o que mais atrapalha aí nas perdas dessas vendas, né, ou pelo menos na venda ali no momento, né, às vezes que já está no momento de fechar e esse cliente acaba desistindo, né, entre aspas, esse desistir, né. E agora uma observaçãozinha final aí, né? Uma frase que eu coloquei que se você não cuida do seu cliente, alguém fará isso por você. E aí eu pus aí de forma aí, mas para poder de quebrar um pouquinho o gelo aí, né? Que é verdade esse bilhete, né? Porque realmente é verdade. Eu estou vivenciando, como eu falei no início, isso, e o cliente, quando ele está sonhando, ele não espera. Ele quer o retorno rápido, ele quer uma boa orientação, ele quer se identificar com algo para que ele consiga ali ter aquela coragem final, né? Porque sempre dá um medinho, lógico, na hora que você vai assumir um compromisso, mas para poder incentivá-lo e fazer a realização ali, né? Realizar o sonho que ele vem procurando há bastante tempo, porque a gente também sabe que esse cliente não é de um dia para o outro que ele chega na mesa para comprar, né? Ele já fez algumas pesquisas. Então, é muito importante cuidar do seu cliente, porque, ainda mais hoje no mercado, sempre vai ter um corretor disponível ali para fazer isso por você. Então, não perca a oportunidade, cuide do cliente, né? Faça seu papel de orientador e a consequência virá, né? Que é a comissão que a gente sempre espera e a satisfação também, né? De poder ajudar pessoas. Isso aí eu acho que é um ponto principal também. E eu gostaria agora de agradecer mesmo a participação de todos, a paciência aí que vocês tiveram, né? Para me esperar aí, questão de eu poder começar a live. E espero que tenha acrescentado um pouco aí na vida de vocês. E só mesmo agradecer e estou à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, se alguém quiser trocar figurinha aí, alguma ideia, passar algumas coisas também do seu dia a dia, eu estou sempre à disposição aqui e no que eu puder ajudar, né? Ainda tenho pouco a acrescentar, mas posso afirmar que tenho crescido profissionalmente a cada dia. Então, gostaria de agradecer a todos aí, bom dia e obrigada pela presença mesmo. E feliz dia do corretor para todos.